muito tempo. No máximo é 15, 20 minutos no máximo. Mas eu entrego aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Da hora que eu entrei, irmão, aquela moça de azul ali, você vê, se prepara para ver o agir de Deus na tua vida. Irmã Carol, da hora que eu passei, eu fui levar meu filho estava aqui comigo, ele falou: pai, eu estou com fome. Eu falei: vem buscar ele. Minha esposa veio buscar ele. Irmã Carol, se prepara para ver o agir de Deus. Aleluia. Se prepara, porque o Senhor está contigo. Aleluia. Em meio a essa caminhada, o vento tem soprado, tem se levantado, mas o Senhor está dizendo: eu estou contigo e tu verás a minha mão agir em teu favor. Amém? Lucas 19 diz assim, ó, e entrando em Jericó, e atravessava, em outras palavras vai dizer, e passava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, porque era por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira. A minha Bíblia está diferente aqui, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje convém ficar em sua casa, ou pousar em tua casa. E ele desceu depressa e recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Tremendo Zaqueu se levantou e disse: Senhor, revolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se mal algum tem defraudado alguém, restitui 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje, não foi ontem nem amanhã, mas disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Vamos ler rapidamente Marcos 10, 46. Os irmãos vão entender porque eu vou estar lendo 2. Vou estar lendo para adiantar. E foram para Jericó. E quando eles saíram de Jericó, juntamente com os discípulos, uma numerosa multidão, Bartimeu, o cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Pode se sentar, glorificando e exaltando o Todo-Poderoso, que vive e reina para todo sempre. Ele é bom. Amém? Glória a Deus. Quando eu fui para a casa do Senhor, eu fiz uma promessa para o Senhor: todo lugar que eu passasse, eu ia dar o meu testemunho. Irmão, eu vou simplificar para ser rápido. Glória a Deus. Eu ali na cidade de Brejo Alegre, eu me entreguei ao vício de droga, cocaína e crack. E ali eu comecei a me definhar ainda mais e mais, né? Aí eu entrei num quadro de depressão, aonde eu comecei a ouvir vozes, aonde eu olhava no espelho e eu não me enxergava, eu me enxergava um monstro. Ali escutava o inimigo dizendo: tira a tua vida, acaba com a tua vida, porque você está fazendo a tua família sofrer. Você, aleluia, morrendo, você vai deixar a tua família aliviada. E assim, irmão, eu tentei por 1, 2, 3 vezes, tomando remédio, mas graças a Deus o Senhor colocou as mãos. E eu escutava vozes dizendo: pega uma corda, desce para a goiabeira, o Claudio não conhece, coloca a corda na árvore, coloca no pescoço e se enforca. Ali, irmão, eu fui ficando triste, angustiado. Eu comecei, mais de 1,80 m, eu cheguei a pesar 58 quilos. E eu ali trancado, eu levava a minha marmita, vinha para trabalhar, trazia marmita cheia
e voltava cheia. De tarde já estava vazia. Não conseguia comer, chegava em casa, só queria ficar no escuro, trancado. Aí, irmão, quando eu olhei para minha mãe e falei, só tem duas saídas para mim: ou é a morte, ou é a cadeia. Irmão, eu falei, foi pouco tempo, eu recebi um convite para estar na casa do Senhor, numa área simples, aonde o pastor Claudio ia estar ministrando. Eu falei, eu vou. Ali eu ouvi todo culto, a palavra do Senhor, e no final do culto, o meu primo, o pastor Claudio, ele fez um convite para quem queria aceitar Jesus. Irmão, naquela noite eu ergui minhas mãos para o céu e aceitei Jesus. Pastor, aleluia, o vazio que tinha dentro do meu coração, acabou caindo no crack, a bebida não preencheu. Jesus preencheu. Aleluia, a minha vida é um milagre. Aleluia. Mas, entrando na palavra do Senhor, podemos ver e entender que Lucas está narrando em 19, está dizendo, falando sobre acerca de Jesus entrando em Jericó. E nós lemos Marcos 10:46, que começa: e entrando Jesus em Jericó e saindo de Jericó. Vamos falar de dois personagens distintos, mas, aleluia, da mesma cidade. Porque a palavra do Senhor começa dizendo assim: e Jesus entrando em Jericó e passando pela cidade. Eita Deus! Eu quero já abrir um parênteses aqui, pastor. Aonde Jesus passa, aleluia, alguma coisa acontece. Jesus passou na casa de Jairo, ressuscitou a filha. Aleluia. Jesus passou, aleluia, na casa de Pedro e curou a sogra. Aleluia. Jesus está passando aqui nessa noite e não há nada impossível que Ele possa fazer. Então eu já quero profetizar na tua mão, na tua vida. Levanta as tuas mãos e leva a tua cura, a tua bênção nessa noite. Porque aonde Ele passa, alguma coisa tem que acontecer. Aonde Ele passa, não, aleluia, não fica normal. Aonde Ele passa, o cego vê. Aonde Ele passa, aleluia, o paralítico anda. Aonde Ele passa, aleluia, a porta fechada tem que se abrir. Aonde Ele passa, aleluia, a despensa tem que ser cheia. E Jesus está passando aqui. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus passando, havia um homem, aleluia, aleluia, por nome de Zaqueu, que procurava a conhecer quem era Jesus. Mas a palavra do Senhor vai dizer que tinha dois problemas. Qual era o problema? A multidão. E o outro problema é que ele era de pequena estatura, porque ele era cobrador de impostos e o povo não gostava dele. Então ele não tinha moral para pedir licença para até chegar a Jesus. Mas, aleluia, e de pequena estatura ele não conseguia ver perante a multidão. Ele teve uma ideia, falou: eu vou correr à frente, Jesus está passando, vou subir no pé de árvore, na hora que ele chegar debaixo eu vejo e conheço quem é Jesus. Às vezes nós pensamos que vão pegar Jesus de surpresa, mas Ele já nos viu, Ele já sabe o lugar aonde nós estamos. E quando Ele chega debaixo, Ele chama pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me provém pousar em tua casa. Aleluia, Deus! Glória! Deixa eu correr. Irmão, bem sabemos e conhecemos aonde Jesus entra, Ele transforma. Porque de primeiro, irmão, não podia olhar para mim, que eu já estava querendo ligar. Era desta forma. Ainda mais se eu tivesse tomado uma. Meu Deus, era desse jeito. Então, aleluia, Deus, Ele pega e Ele entra, Ele pega e transforma. Aleluia, Ele não precisou nem falar nada com Zaqueu, Zaqueu já começou: Jesus, a partir de hoje, metade
que eu tenho eu vou dar para a escola. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes. Jesus disse o quê? Hoje, não foi ontem nem amanhã, mas hoje veio salvação nesta casa. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é fiel, irmão. Em meio a essa pregação, eu quero encaixar 2 testemunhos. O primeiro testemunho é da minha esposa. Assim, quando a minha esposa casou, ela já sempre foi louca para ter filhos. E ela passou pelos médicos, o médico falou para minha irmã, a enfermeira, falou: ó, vai ser quase impossível a tua cunhada ser mãe, porque ela tem cisto no ovário. Falei: meu Deus. E agora? Ela começou a chorar. Aí pediu para repetir os exames em Buritã. Aí fez em Brejo Alegre, pediu para repetir lá em Buritã. Tem coisas, irmão, que é para Deus fazer, mas tem coisas que estão nas nossas mãos. Eu fiz o quê? Eu fiz um propósito. Falei: vou pro joelho. Levantei uma campanha na madrugada em favor da minha esposa. E apresentando a minha esposa pegou e foi fazer o exame em Buritã. Fez os exames, daqui a pouco saiu os exames. Nos exames lá constava: não deu nada. Mas os médicos não param por aí, pastor. De Buritã ela mandou para Birigui. Fez os novos exames, não deu nada. De Birigui mandou para Araçatuba. Só não mandou para mais lugar porque não tem mais conversa. E não deu nada. Pastor Cláudio Honor é da família. Ele está rabiando, casinha, mas vim para o culto. Aleluia. Porque eu morava em Brejo Alegre, agora eu moro aqui. Mas pastorei lá. Aleluia. Deus é fiel. A minha esposa, eu e a minha esposa temos 2 filhos já. Um de 12 e um de 8. E está vindo outra. Em agosto ela ganha. A Ela Vitória, nós tem 2 homens e está vindo uma menina. Para quem não podia engravidar, agora já é mãe de 3. Aleluia! Aleluia! Você crê que Deus faz milagre? Você crê que você vai sair daqui nessa noite, aleluia, transformado, aleluia, de posse do teu milagre? Pastor, eu não vim buscar para mim, eu vim buscar para os teus, aleluia. Leva o milagre para tua casa, leva o milagre para tua casa, aleluia. Maravilha, Deus! Houve uma transformação na vida de Zaqueu. Jesus disse o quê? Aleluia. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus posa ali naquela casa, levanta de manhã, imagina ele, e agora ele vai saindo de Jericó. É na onde nós entramos em Marcos 10:46. E foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, parece que Lucas e Marcos combinou. Ó, você vai narrar a entrada de Jesus em Jericó, e você pode deixar que eu vou narrar a saída. Eita glória! Parece que Lucas e Marcos estão conversando, dizendo assim: ó, Lucas escreveu, ó, e quando Jesus entrou em Jericó, Jesus entrou transformando. E Marcos falou: olha, e na saída também Jesus saiu transformando. Aleluia! Eu não sei de que jeito você entrou aqui, mas Deus tem cura para a tua vida. Deus tem milagre para fazer, aleluia. E você tem orado, tem buscado pelo teu, aleluia. O Senhor manda eu liberar uma palavra, aleluia. O teu está guardado debaixo das mãos do Senhor. Enquanto você está aqui adorando o Senhor, Deus está visitando lá, Deus está fazendo lá, aleluia. Porque há uma
sair. Maravilha, Deus! Glória a Deus! E lá vai Jesus, saindo de Jericó, e a multidão acompanhando. E quando Jesus ia saindo de Jericó, a palavra do Senhor vai nos dizer que um cego chamado Bartimeu ouviu aquela multidão e perguntou: quem está passando? Aí disseram: é Jesus de Nazaré. E ele falou: hoje é minha oportunidade. Quem sabe você adentrou dessa porta para dentro. Ai, aleluia. Uma igreja simples, irmão, mas aonde Jesus está. Quem sabe você entrou dizendo: vai ser mais uma noite, vai ser um culto qualquer, mas o Senhor está dizendo: eu estou na casa. Aleluia. Me pede o que queres que eu te faça, e tu verás. Aleluia. Na hora que o cego ficou sabendo que era Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Mas a nossa vida, pastor, como cristão, ela é cheia de batalhas, ela é cheia de desafio. E quando meu segundo filho nasceu, ele estava aqui comigo, o irmão viu, é o meu segundo filho de 8 anos. Quando meu filho nasceu, pastor Glória, eu percebi que deu tempo de cair o umbigo dele. Caiu, mas ficou aberto. Deu um granuloma umbilical. E ali nós fomos para Araçatuba. E ali o médico falou: olha, o caso do teu filho é caso de operação, e fica 5 mil para operar. Eu falei: Senhor, eu não tenho esse dinheiro. Eu estava trabalhando registrado, eu falei com o meu patrão, falei: olha, eu preciso que o Senhor faça um acordo comigo, que o meu filho precisa operar. E rapidamente ele pegou e me mandou embora, já fez o acerto. Mas crente é teimoso. Falei: Senhor, o dinheiro da cirurgia já está aqui, mas eu creio no poder da oração e creio em Ti, Pai. Coloquei meu filho em cima da cama e comecei a orar. Aí eu orei o primeiro dia, estava assim, estava desse jeito. Aí eu notei a diferença. Pode ir passando que depois vai ter as outras fotos. Orei o primeiro dia, eu notei a diferença. Falei para minha esposa: tira uma foto. Oramos o segundo dia, diminuiu ainda mais. Eu falei: tira outra foto. Oramos no terceiro dia, diminuiu ainda mais. Eu falei: tira outra foto. Na hora que chegou no quarto dia, irmão, só tinha cicatrizes. Aleluia. Deus curou meu filho. Aleluia. Pastor, me prova. As fotos estão aqui, ó. As fotos estão aqui. Pode passando para os irmãos verem. E aquele cego falou assim: eu não vou perder essa oportunidade. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na hora que chega a nossa vez, tem sempre pessoas do nosso lado, pastor, que se diz nosso amigo e tentam nos atrapalhar, tentam nos impedir de nós alcançar o nosso milagre, a nossa vitória. Muitos olharam para ele dizendo: cala a boca, fica quieto, eu quero escutar o mestre, você está me atrapalhando. Glória a Deus! E ele parou para discutir, irmão? Não, porque se ele tivesse parado para bater boca, talvez ele estava cego até hoje. Ele não se importou que os outros estavam dizendo ou pensando. Ele continuou, pastor, presta atenção. Ele não se importou, aleluia, com o que os outros estavam dizendo, falando, mas ele prosseguiu no foco que era Jesus. E Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, pastor: não se importa com o que os outros estão pensando e dizendo, mas aleluia, sou eu que tenho te escolhido e coloquei, aleluia, você sobre este altar. Atacalavassou e de que mandou me andar suíte como a terra.
Aleluia. Glória! Aleluia, porque muitos têm apontado, muitos têm dito, mas o Senhor manda eu te dizer: foi eu que te escolhi, foi eu que te capacitei. Somente fica na minha presença e tu verás o que eu vou fazer através de você. Aleluia, não se preocupe, vai chegar recurso. Não se preocupe, vai chegar mão de obra. Não se preocupe, porque eu sou o dono. Aleluia, eu faço do meu jeito. E ele não parou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Meu Deus. Aleluia. Jesus parou. Irmão, bateu na porta uma vez, não abriu? Bata de novo. Bateu outra vez, não abriu? Bata de novo, irmão. Insista, aleluia. Seja como Daniel orou, aleluia. Não parou de orar até que o anjo desceu e trouxe a resposta. Jesus parou, mandou chamar. Aqueles que estavam criticando disse assim: amigo, tenha bom ânimo. Jesus mandou te chamar. Na mesma hora ele lançou de si a tua capa. Foi até Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça nessa noite? Aquilo que é impossível para você é possível para o Senhor. Aleluia. Nós estamos falando de dois personagens, Zaqueu e o cego Bartimeu. Mas nós estamos falando de uma cidade, pastor Bertolão, chamada Jericó. Jericó parou para ver Jesus, mas Jesus parou para duas pessoas: Zaqueu e o cego Bartimeu. Maravilha, Deus! Não se importe com o que os outros vão pensar de você. Segue firme no foco. O nosso alvo é Cristo. Então somente fica focado nele. E tu verás que o Senhor vai fazer o que queres que eu te faça. O Senhor está dizendo nessa noite: o que queres que eu te faça? Amém? Que Deus abençoe a tua vida e que Deus possa continuar falando em cada coração. Glória a Deus.